6h23, de volta com o Manhã no Ar, e chegou a hora da nossa entrevista do dia. Hoje é dia do oftalmologista e nossa conversa é sobre uma das infecções que mais acometem os olhos, a conjuntivite. É nessa época de chuvas constantes que aumenta a incidência da doença. Isso porque esse tipo de tempo favorece a proliferação de bactérias, vírus. E para explicar melhor sobre a prevenção e o tratamento dessa doença, a gente recebe aqui no estúdio o oftalmologista Suami Mitoso. Seja muito bem-vindo ao Manhã no Ar. Eu aproveito sua presença para parabenizar todos os demais oftalmologistas hoje. Bom dia, muito obrigado. A gente vai falar dessa doença que é muito comum, principalmente nesse período. Começou a chover, é muito comum que nas unidades de saúde apareçam pessoas reclamando de conjuntivite ou de alguma irritação nos olhos. Qual é a relação da chuva, de fato, com a doença? Na verdade, o que acontece é o seguinte: nesse período de mudança de tempo, sol para muita chuva, acontece o aumento da proliferação das doenças virais. Todas elas, gripes, resfriados, e a conjuntivite não é diferente, né? A conjuntiva fica inflamada por conta das infecções virais nesse período. Então, está em um ambiente com muita aglomeração, ar-condicionado, já tem essa tendência natural, se alguém tiver com a doença, de se contaminar também. Isso, porque assim, as pessoas se contaminam, elas acabam que fatalmente, elas tocam nas secreções contaminadas e tocam nos objetos. A partir daí acontece a contaminação, que pode ser direta, através do contato direto com a secreção, ou indireta. A pessoa tocou na maçaneta da porta e a outra pessoa que não está contaminada toca e faz a contaminação. E a partir daí a proliferação fica muito grande. Isso é muito assim, muito preocupante. Se eu usei, por exemplo, o computador hoje, estou com conjuntivite, quanto tempo fica ali aquele vírus naquele equipamento que pode ser passado para outra pessoa? Ele resiste a esse contato com oxigênio? Como é que funciona normalmente essa contaminação? Ele não fica muito tempo. Porém, o que a gente sempre recomenda é a limpeza diária dos equipamentos, principalmente porque o contato próximo, logo depois, é fatal. A pessoa fatalmente vai se contaminar. E ela pode levar aquela mão dela contaminada ao rosto, às mucosas, fazendo a contaminação direta nesse caso. E é comum, no caso, que as pessoas já estejam doentes sem aparentar primeiros sintomas? Já estejam com conjuntivite sem estar aparentando aquele olho vermelho, inflamado? Ok. O que a gente percebe muito é o seguinte: as pessoas, elas fazem infecção viral, mas logo em seguida os sintomas já aparecem. É tanto que a gente não consegue relacionar quando foi o início. O início é quando a conjuntiva, que é essa parte branca, uma membrana bem delicada e fina, começa a inflamar. Os olhos vermelhos, sensação de areia. Aí você pode dizer, teve o início do processo da inflamação da conjuntivite. Vamos mostrar então aqui para o nosso telespectador o que é essa conjuntiva, que é onde normalmente é atingida. Isso. E aí você sente, né? A gente tem esse quadro aí mostrando os tipos e também como funciona, né, doutor? Isso, aí você está vendo ali aquela parte superior, é a conjuntiva, essa membrana delicada e transparente. Essa membrana, ela quando inflama, a gente chama de conjuntivite. E tem os tipos. Você tem a infecciosa, que pode ser dividida em bacteriana ou viral, e você tem também a alérgica e a tóxica. Dependendo da causa dessa contaminação, você pode classificar essa conjuntivite em vários tipos. A infecciosa seria a mais comum durante esse período chuvoso? Isso, a infecciosa por conta do vírus, então ela fica enquadrada na conjuntivite viral. Dura quanto tempo, em média? Como é que funciona o tratamento para essa específica? Pois é, a média da conjuntivite viral responde ao tempo de incubação do vírus e a ação dele, que dura cerca de 7 a 10 dias. Alguns pacientes, em casos de conjuntivite mais graves, podem durar até 15 dias, mas normalmente em 7, em 10 dias, você já tem a melhora do paciente com o tratamento adequado. Alérgica. Ok. Como que funciona? É assim, processos alérgicos, o paciente tem alergia a pelo de animal, pelo de gato, ele entra em contato com aquele animal e solta algumas partículas daquele pelo que podem causar irritação, os olhos ficam vermelhos, sensação de coceira. Como é que você descobre que isso é alérgico? Porque quando você tira o contato com o alérgeno, com o pelo do gato, o sintoma acaba. Então é muito mais fácil de você identificar. Tomou um antialérgico ali, normalmente já resolve, não precisa ir para um antibiótico ou algo do tipo. Não, de forma nenhuma. A tóxica? A tóxica, a gente está falando de uma conjuntivite causada por alguma substância que irrita os olhos.
tipo, as mulheres que pintam os cabelos, que cai uma gotinha da tinta nos olhos, ou então, eventualmente, as pessoas nos bailes, que cai algum produto químico, bebida. No carnaval, as pessoas que usavam spray e que é aquele spray nos olhos, causa uma inflamação localizada, é conjuntivite tóxica. Vamos mostrar aqui um olho normal e um olho conjuntivite. As pessoas normalmente já tiveram essa noção. Acho que é raro alguém que nunca tenha tido uma conjuntivite ao longo da vida. E aqui é uma conjuntivite normal, mas ela pode evoluir para algo mais grave. O que define se a conjuntivite vai ser mais grave é o tipo de tratamento que você dá, os cuidados que você tem, ou isso não é evitável, uma vez que ela tiver de ser mais grave, uma hemorrágica, por exemplo, ela vai ser? Os sintomas. A conjuntivite, ela sempre tem uma inflamação na conjuntiva, os olhos vermelhos, a sensação de areia nos olhos e uma secreção. Ponto. Eventualmente, o paciente pode ter gravidade no sentido de que os sintomas ficam muito maiores. Edema de pálpebra, os olhos ficam muito inchados. A conjuntiva faz o que você falou, hemorragia subconjuntival, que as pessoas chamam vulgarmente de derrame ocular. O paciente também pode ter uma secreção muito pegajosa, tão pegajosa que cria como se fosse uma membrana. A partir daí, o especialista ele consegue identificar o melhor tratamento. Por isso é importante que as pessoas observem o seguinte: nem todo olho vermelho é conjuntivite. Então é importante que você procure o profissional adequado para poder fazer a identificação da tua inflamação, do teu processo inflamatório e, identificando, fazer o tratamento adequado. Qual a diferença entre o tersol e a conjuntivite? São diferentes no seguinte: o tersol é uma inflamação ocasionada na pálpebra, numa glândulazinha que fica inflamada por um processo normalmente bacteriano. Está na área externa dos olhos. Isso, na área externa dos olhos. A conjuntivite, a inflamação da conjuntiva é na parte branca, naquela membrana bem delicadinha, já na parte de dentro dos olhos. Agora, é comum que uma pessoa tenha conjuntivite de um lado do olho e depois tenha do outro. E se tiver ainda contato, pode voltar para o olho que já estava curado, já tinha passado pelo tratamento? Acontece muito. O paciente ele contamina, começa com sintoma de um lado, ele inicia o tratamento, não utiliza corretamente, vai para o outro lado dos olhos, eventualmente ele suspende porque ele achou que em 2, 3 dias já teve uma melhora do tratamento e volta novamente os sintomas. É importante que o paciente siga o tratamento adequado. São 7 dias de tratamento, então vão ser 7 dias utilizando as medicações e os cuidados. Mesmo sem sintoma aparente? Mesmo sem os sintomas aparentes. Você tem que fazer corretamente para evitar a recidiva, o retorno daqueles sintomas e inflamação, que é muito ruim para o paciente. Qual é a relação de problemas com imunidade e a conjuntivite? A gente sabe que qualquer paciente, quando tem imunidade mais baixa, ele fica predisposto a problemas de saúde, seja ele infecciosos ou não. Então é importante você sempre manter a saúde em dia e você evita que as suas barreiras imunológicas façam com que você se contamine com as doenças e que responda de forma inadequada. Se você está com o organismo mais fraquejado, mais fraco, fatalmente você fica mais predisposto a todo tipo de doença. Para quem está em casa ainda não está com conjuntivite e quer se prevenir, o que pode ser feito para a gente evitar ter essa doença, levando em consideração que a incidência é muito grande? Se a gente vai num pronto-socorro, é muito comum que tenha gente ali que já esteja com a doença. Então você vai ter que obrigatoriamente compartilhar, nem que seja por um curto período, aquele mesmo espaço, naquele mesmo ambiente. Isso. É importante as pessoas, quando forem compartilhar esses ambientes, evitar principalmente o contato com os olhos. Você tocou nos objetos, lave as mãos, álcool se estiver no hospital, tem os álcools, passa na mão, evita o contato nas mucosas, evitar ficar muito tempo sem necessidade, fica o tempo adequado do seu tratamento, ou se você está, digamos, num local mais fechado, num shopping, você vai, faz a sua atividade, termina e vai embora. O tempo que você fica predisposto é o que pode garantir ou não a infecção. E sempre lembrando, as mãos sempre lavadas, evitar levar as mãos ao rosto e às mucosas. Muito obrigada por sua participação aqui no Manhã no Ar. Excelente dia e feliz dia do oftalmologista. Opa, muito obrigado. Recebi hoje a Suami Mitose falando aí sobre as prevenções e tratamentos sobre a conjuntivite, doença que tem uma incidência muito grande durante esse período chuvoso. E agora